Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de função quadrática. Vem comigo. Se uma função f de r em r chama-se quadrática, tá aqui, ó. Quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, e isso é muito importante, você vai ver por quê, tal que f de x seja igual a x quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Ou seja, uma função ela se chama quadrática se a lei da função tem essa forma aqui, com a diferente de zero. Por quê? Porque nesse caso, se o a pudesse ser zero, você anularia justamente o termo quadrático da função. E aí ela deixaria de ser uma função quadrática, ela se tornaria uma função afim. Tudo bem? Vamos aos exemplos? Eu tenho 3 exemplos para te mostrar. Ó. Na letra A, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, e isso é uma função quadrática. Note que o a aqui é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 2, né? A é o coeficiente do termo quadrático, b é o coeficiente do termo de grau 1 e c é o termo independente. Tudo bem? Vamos lá. Letra B, o exemplo by é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Note aqui que a é igual a menos 1, b é igual a 4 e o c é igual a 0. Por que, Everton? Porque aqui você pode notar que não aparece o termo independente. Então, o c é igual a 0. Ele anulou esse termo independente. Tudo bem? E por último, na letra C, f de x é igual a 1/5 de x ao quadrado menos 20. Então, aqui o a é igual a 1/5, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 20. Ué, Everton, o b que é igual a 0 agora? Sim, porque note que nesse caso eu tenho o termo quadrático, mas eu não tenho o termo de grau 1. E depois vem logo o termo independente. Então, o seu não tem o termo de grau 1 é porque o coeficiente dele se anulou. Então, presta bem atenção. C pode ser 0, B pode ser 0, inclusive B e C podem ser zeros simultaneamente, mas o A não pode anular. Tudo bem? Raízes de uma função quadrática. Para eu encontrar as raízes de uma função desse tipo, eu devo resolver a seguinte equação. É quando eu igualo a lei da função a zero. Muito bem. Essa equação aqui é uma equação do segundo grau. E a gente, para resolver uma equação do segundo grau, a gente precisa saber antes o valor do seu discriminante. Lembra? Que é o conhecido delta. A gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Onde b é o coeficiente do termo de grau 1, a é o coeficiente do termo quadrático e c é o termo independente. Muito bem. Dependendo do valor de delta, 3 coisas podem acontecer. Se o delta for maior do que zero, tá aqui, ó, f tem 2 raízes reais distintas, ou 2 raízes reais diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, o que acontece? F tem 2 raízes reais iguais. Né? Vão ter autores que vão dizer que f tem uma raiz real. Né? Mas por uma questão mais da álgebra, a gente aqui vai concluir que f tem 2 raízes reais, mas que são iguais. Agora, se delta é menor do que zero, f não possui raízes reais. E dependendo desses 3 casos, nós teremos implicações no gráfico de uma função quadrática. É o que a gente vai ver logo mais. Vamos de exemplo? Primeiro exemplo, pessoal, quero encontrar as raízes da nossa função ali, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa, olha o destaque aqui, eu preciso lembrar como calculo delta e como calculo Bhaskara.
numa equação do segundo grau. Por que numa equação do segundo grau, Everton? Porque a gente vai pegar a lei da nossa função e igualar a zero. Então eu fico com isso aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E aí eu preciso já lembrar de quem? Quem é o valor de A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. E com isso a gente encontra delta e depois encontra as raízes com a fórmula de Bhaskara. Vamos no delta primeiro? Eu sei que delta é igual a b ao quadrado e ali o b é menos 3, então, ó, sempre entre parênteses, se for elevar ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, tá aí delta. Para encontrar esse valor de delta, vamos resolver isso aqui. Eu vou ficar com 9 menos 8, que é igual a 1. Pois bem, se o delta é igual a 1, você tem que lembrar que ele é maior do que zero. Ele sendo maior do que zero, eu vou encontrar duas raízes reais distintas. Vamos encontrar usando quem? Fórmula de Bhaskara, está aqui, ó. Então, eu vou ficar com x igual a menos b. Então, eu coloco sempre o menos da fórmula primeiro. Aí, quando eu coloco o valor de b, olha bem para cá, b é negativo. Então, entre parênteses por causa desse menos que já está aqui. Mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes a, que é 1 também, ó, 2 vezes 1. Muito bem, x então é igual a menos com menos vai dar mais ou menos 1 sobre 2. Bem, se você chega naquela situação ali, você pode ir por dois caminhos. 3 mais 1 sobre 2 ou 3 menos 1 sobre 2. Por isso que a gente diz que são duas raízes, né? Então, a primeira delas eu vou chamar de x1, vai ser 3 mais 1 sobre 2. E a outra a gente vai chamar de x2, que vai ser 3 menos 1 sobre 2. Então, daqui encontramos, ó, 4 sobre 2, que dá 2, ou 2 sobre 2, que dá 1. Tá aí. Primeira raiz e segunda raiz. Segundo exemplo, eu tenho aqui a f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Vamos destacar já quem é A, quem é B, quem é C. Ó. A igual a 1, B igual a 6, C igual a 9. Muito bem, vamos de delta. Delta, então, é b ao quadrado, ó, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. 6 ao quadrado é 36, então o nosso delta é igual a 36 menos 4 vezes 1 vezes 9, que também dá 36. E 36 menos 36 é igual a zero. Lembre-se, se o valor de delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais. Vamos ver por quê? Aplica a Bhaskara aqui, ó. X é igual a menos b. Então, coloca o menos, olha para b, é positivo, então pode colocar direto. Mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Muito bem, eu chego nessa situação aqui, ó. X é igual a menos 6 mais ou menos zero sobre 2. E aí a gente vai fazer igual fez no item A, vai dividir em dois casos. O primeiro deles é menos 6 mais zero. E o segundo deles é menos 6 menos zero sobre 2. Muito bem, no primeiro eu vou encontrar menos 6 por 2, que é igual a menos 3. E no segundo eu vou encontrar menos 6 também, por quê? Menos 6 mais zero ou menos 6 menos zero dá a mesma coisa, dá um menos 6. Somar zero ou tirar zero não muda nada. Então o resultado final aqui também é menos 3. Por isso, duas raízes reais iguais. Último exemplo, pessoal. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 2. Vamos destacar ali quem é A, quem é B e quem é C. A igual a menos 1, B igual a 2 e C igual a menos 2. Muito bem, vamos de delta. Delta é igual a B ao quadrado
Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, então coloca entre parênteses, porque está sendo multiplicado, vezes o c, que é menos 2, então também entre parênteses. Vem comigo, vai ficar aqui, ó, 4. Primeiro aqui, quando você tem vários sinais, né, de menos, você precisa fazer uma análise de sinal. Então, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, eu sei que aqui o resultado vai dar menos, e aí agora é só multiplicar os numerais. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, dá 4 menos 8, que é igual a menos 4. E aí você precisa lembrar de quê? Que se o resultado é menor do que zero, você não possui raízes reais. Vamos ver por quê? Vamos tentar aplicar a fórmula de Bhaskara. Ó. X é igual menos b, então menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Muito bem, quando você chega nessa situação, a primeira coisa que você precisa resolver é a raiz quadrada. Mas a raiz quadrada é de menos 4, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Se essa raiz quadrada não existe, eu tenho um problema. A minha conta trava, né? Eu não consigo encontrar as raízes dessa função. Por isso, a solução, né, dessa equação ela é vazia e aí eu não possuo raízes reais. Para fechar essa aula, pessoal, forma fatorada de uma função quadrática. Seja f de r em r com f de x igual a x quadrado mais bx mais c, lembre-se que o a é sempre diferente de zero, e as raízes x1 e x2 raízes dessa função, podemos provar que f de x é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, né? x1 e x2 são as raízes. Ficou exercício para você, tenta mostrar partindo daqui como você chega, né, até essa forma fatorada, tudo bem? Vamos ver um exemplo de um problema que fica muito fácil de resolver usando a forma fatorada. Vamos encontrar a lei da função quadrática que tem raízes 1 e 2 e passa pelo ponto menos 1 e menos 12. Tudo bem, olha para cá. Usando a forma fatorada, eu vou aplicar aqui já o que a gente sabe, que f de x é igual... O valor de a eu não sei, então a que multiplica x menos x1. x1 é a primeira raiz, vamos considerar aquela raiz igual a 1. Então, x menos 1, que multiplica x menos x2, que é a próxima raiz que ele chamou de 2. Então, eu sei que a forma fatorada da minha função é essa aqui. A única coisa que eu não sei é o valor de a. Mas eu sei de uma coisa, essa função passa por esse ponto, que é o menos 1, menos 12. Então, jogando aqui menos 1 para x, eu sei que a imagem dele é menos 12. Daí a gente tem a seguinte situação, menos 12 é igual a que multiplica menos 1, que multiplica menos 1, menos 2. Agora ficou fácil, né? Vamos encontrar o valor de a. Menos 12 é igual a que multiplica menos 2, que multiplica menos 3. Ou menos 12 é igual a vezes 6. Daí, né, o nosso a ele é igual a menos 2. Se a é igual a menos 2, você substitui aqui em cima e praticamente seu problema acaba. Vamos resolver aqui no próximo quadro? Bem, no quadro anterior, nós tínhamos chegado a essa situação que f de x é igual a que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, e o a foi igual a menos 2. Bem, agora é só substituir o a por menos 2. Então, a gente tem aqui menos 2 que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2. E agora é só fazer a operação distributiva, né? A gente vai encontrar aqui, ó, menos 2 que multiplica x ao quadrado, menos 2x, menos x, mais 2. Bem, dá para reduzir um pouco aqui, então vou ficar com menos 2, que multiplica x ao quadrado, menos 3x, mais 2. E por fim, só distribuir o menos 2 e o nosso exercício acaba. f de x, então, é igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 4. Tá aí o que a gente queria, a lei da função na forma reduzida, usando, né, e partindo da forma fatorada. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. A gente se vê numa próxima aula ou num próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!